campeonato estadual ainda é uma coisa muito relevante no Brasil, ainda pesa demais, principalmente no sentido da encheção de saco, porque quando o grande ganha, faz festa, dá uma zoada no rival, beleza, mas aí a vida segue. Quando perde, é um inferno, e é por isso que Palmeiras e Flamengo pensaram numa estratégia de valorizar nessa semana as decisões do domingo, em detrimento às estreias na Libertadores. Só que um tem mais gordura para queimar do que o outro. Um tem muito mais crédito, e aí eu tô falando de treinadores, do que o outro. Então a digestão vai ser muito mais difícil pro Flamengo do que pro Palmeiras, das derrotas ocorridas na quarta-feira. Então é o assunto do vídeo. O que aconteceu em cada jogo, uma passada nas duas derrotas, e principalmente, o que representa, por que o estadual ainda tem essa importância toda? Like no vídeo, aproveita para se inscrever no canal, ó que nós estamos bem para chegar nos 80, hein? Menos de 5 mil para chegar nos 80 mil inscritos, conto com a sua ajuda, se inscrevendo, ativando o sininho, dando like nos vídeos, compartilhando os vídeos, jogando vídeo nos grupos, dá essa moral pra gente aí, beleza? Vamos começar pelo primeiro jogo de ontem, que foi o do Flamengo no Equador contra o Aucas. É o atual campeão equatoriano, beleza? Mas é o time que nunca jogou Libertadores, fez a sua estreia ontem, era o primeiro jogo da vida desse time na Libertadores e assim, tecnicamente tá longe de ser um timaço brilhante. Eu fiz a projeção aqui e me estrepei, errei. Falei, olha, esse é um grupo com potencial para o Flamengo fazer 18 pontos, já não os fará. O Flamengo teve Santos e Matheus França jogando, o restante todo mundo descansando. Primeiro tempo foi bom. Matheus França fez um belo gol e mostrou que é um cara de muita capacidade, muito talento. Foi a melhor coisa, ou talvez a única coisa boa do Flamengo no jogo de ontem. O segundo tempo do Flamengo é um desastre, um horror. Ele começa até a tentar colocar a cavalaria um pouquinho, né? Aí ele põe Varela, ele põe Gerson, uma coisa não muda. O Flamengo voltou desconectado, o Flamengo voltou desligado. Aliás, essa desconexão entre setores é um tema batido dessa era Vitor Pereira. De alguns problemas que o Flamengo tem, esse eu acho que é o pior deles. É a desorganização do time em campo. E isso aconteceu de maneira gritante ontem no segundo tempo. O Flamengo dá umas 3 desligadas na defesa, assim, que você fala, caramba, é o Flamengo, né, cara? E em 2 delas saem os gols do Aucas, o gol da vitória aos 40 do segundo tempo. É um vexame que o Flamengo passa na estreia, mesmo tendo colocado ali reservas, mas alguns titulares foram entrando e o time teve uma queda assim brutal no segundo tempo. Foi o segundo tempo dos piores que a gente viu nessa era Vitor Pereira. E é ruim, né? Porque quanto antes você fizer 12 pontos, 13 pontos, chegar numa situação confortável, melhor. Porque vai afunilando tudo. Esse mês de abril tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América. O Flamengo vai ter um momento em que as coisas vão afunilar e pode ser muito interessante lá na frente. Você na quarta rodada, na quinta e na sexta rodadas, já classificado, bota o time em reserva sem dor de cabeça, sem nada. E talvez não seja possível fazer isso, porque já ficaram 3 pontos pelo caminho ontem. Então, eu imaginava, como o Flamengo abriu uma vantagem que não é definitiva, mas é muito boa contra o Fluminense de 2 gols, que o Flamengo levasse vários titulares a campo ontem desde o início. Eu achei que a estratégia fosse essa. Ao contrário do Palmeiras. E aí a gente tem que falar do Palmeiras. Por quê? Pô, Jorge, mas o adversário do Palmeiras na final do estadual é inferior ao adversário do Flamengo na final do estadual. É verdade, né? Só que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo. O Palmeiras vai ter que entrar no Allianz Parque no domingo para virar o jogo, para correr atrás do placar desde o primeiro minuto. Aliás, algo que ele fez com muito sucesso, com muito êxito na final do ano passado para cima do São Paulo. Nesse caso, o Palmeiras precisava ali de 3 gols para ficar com a vaga no tempo normal. E os fez. No caso de domingo, ele vai precisar de 2 para ser campeão no tempo normal. 1 para levar a disputa para os pênaltis. É uma missão, na teoria, menos complicada que a do ano passado, mas ela tem um fator de pressão, de responsabilidade, que é muito maior. O Flamengo convive há muito tempo, sei lá, desde 17, 18, desde que as coisas de fato se ajustaram, né? Que foi um processo de 1 década, mais ou menos, para o Flamengo colocar as finanças em dia, fazer a roda andar bonitinho como tinha que ser. Desde algum tempo, sei lá, 5, 6 anos, o Flamengo entra do Carioca com a obrigação de ser campeão, porque ele tem muito mais time e orçamento do que Fluminense, Vasco e Botafogo. Só que essa pressão que o Palmeiras tem para domingo, ela é diferente dessa que o Flamengo vive.
Porque, apesar de tudo, o Flamengo disputa clássicos no Rio. Então, nos clássicos, muitas vezes, nesses últimos tempos, o Botafogo não tem conseguido. Mas o Vasco, pontualmente, conseguiu superar o Flamengo nesses últimos anos. Em Campeonato Carioca, superar em jogos pontuais, né? Algumas vitórias. Carioca desse ano aconteceu, já teve Copa do Brasil, já teve Campeonato Brasileiro. Nesses últimos tempos, aí, vitórias do Vasco muito comemoradas e tal. O Fluminense, ano passado, tirou o título Carioca do Flamengo. Porque é o componente da rivalidade e tal. Mesmo o Flamengo bem favorito, ele não ganha todos os clássicos. A situação do Palmeiras é diferente, porque não é um clássico. É um gigantão contra um time desse tamanho, assim. Não é menosprezar o Água Santa, é só colocar as coisas nos devidos patamares históricos, nos devidos patamares de grandeza. O Água Santa tem uma década de futebol profissional. O Água Santa nunca sequer tinha chegado a uma final de Campeonato Paulista. E o Palmeiras é campeão da zorra toda dos últimos tempos. Então, aí é diferente, né? O Flamengo tomar uma virada pro Fluminense no domingo vai ser uma encheção de saco pro Flamengo, a puta dor de cabeça, não sei se o Vitor Pereira continua, vai ser um inferno, porque perder clássico é um inferno. O Palmeiras perder pro Água Santa é um negócio diferente, não é necessariamente um inferno, é uma humilhação, sabe? É uma coisa assim, difícil de você explicar, é uma mancha que fica pra história do grande. O Palmeiras já teve outras, ao longo como o Flamengo teve, por exemplo, a derrota pro Santo André na final da Copa do Brasil. Aquilo é uma mancha, porque, caramba, é um gigante contra um pequenininho que vai lá dentro da sua casa e dá a volta olímpica e ganha de uma maneira inesperada. Então é um vexame. E se o Palmeiras domingo perder pro Água Santa dentro da sua casa, não conseguir a virada, com o elenco que tem, com o melhor treinador que passou pelo futebol brasileiro nesse século, eu acho, dos que vieram de fora, e se a gente for olhar para os que trabalham, nasceram aqui também, enfim, que é o Abel Ferreira, é muito feio, será muito feio. Então, por diferentes motivos, os dois deixaram a Libertadores de lado na primeira rodada. O que eu penso disso? Eu acho ruim. Eu entendo que o estadual... Eu já fui, inclusive, a favor até da extinção dos estaduais. Eu revi essa posição, que era muito extremada. Quando a gente é mais novo, a gente é muito extremado. A gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo um pouco o extremismo. Porque eu ainda acho que o estadual atrapalha o calendário. A prova disso é você ter, na semana da estreia da competição mais importante da temporada, você ter uma final de estadual ensanduichando a Libertadores. Isso não faz o menor sentido. Você ter uma decisão para jogar daqui a 4 dias, 3 dias, e tá voltando da Bolívia, e tá voltando do Equador. Isso é loucura. Mas aí a solução disso não é acabar com o estadual. Eu já achei isso, hoje não acho mais. A solução é você tornar o estadual um campeonato de modelo de disputa inteligente. É você reduzir as datas do campeonato estadual. Porque eu também não vejo sentido. E aí, com todo respeito aos pequenos, que dependem disso, que precisam do enfrentamento com os grandes para fazer caixa, jogadores de clubes pequenos que, quando enfrentam os grandes, estão ali diante de uma puta vitrine. Faz muita diferença. Olha o Richard Rios, por exemplo, que, aliás, entrou bem ontem, hein, no segundo tempo do Palmeiras. O Palmeiras poupou todo mundo. Cometeu erros individuais de novo, né? O Naves perde a bola, sai o primeiro gol do Bolívar, a expulsão do Jailson, o primeiro amarelo foi exagerado, mas ele já amarelado não podia ter feito o que fez no lance do vermelho, e aí 3 minutos depois o Bolívar faz o 2-1. Palmeiras tem sofrido com falhas individuais, como foi a falha do Zé Rafael no domingo passado, então é uma questão. Mas eu acho que não faz sentido. O Richard Rios entrou bem, falava disso no segundo tempo. Então, para esses jogadores pequenos, é importante ter a chance de enfrentar o grande. Mas eu acho que tem muito jogo de grande contra pequeno no Campeonato Paulista que é bom pro pequeno. E pro grande não acrescenta muita coisa. Não atrai tanto torcedor assim ao estádio, não dá uma base de preparação adequada para os torneios que virão, porque é nível técnico baixo. A gente ia fazer análises do Flamengo pré-mundial de clubes, por exemplo. O que a gente tinha para analisar? Nova Iguaçu, Boa Vista, Portuguesa, esses são jogos, você tira muito pouco disso. O grande, ele tira pouco proveito desses jogos. Então, a gente precisa racionalizar essa quantidade de jogos dos campeonatos estaduais. Tem que fazer algum sentido, tem que ser uma coisa mais quente. Eu acho que os pequenos, eles têm que ter enfrentamentos entre eles
numa determinada fase, numa determinada quantidade de jogos, e aí os melhores entre eles chegam para enfrentar os grandes num número mais restrito de jogos, porém jogos com caráter mais decisivo. Eu acho que essa é a solução. O que é péssimo é você jogar 3 pontos fora de uma estreia de Libertadores, porque você não vai colocar os seus melhores em campo. Não é só porque o estadual é importante, você perder para o rival é uma dor de cabeça, porque tem uma questão física mesmo, sim. É um jogo no sábado à noite, no fim de semana, né? Pra gente falar dos dois ao mesmo tempo. Um jogo no fim de semana, uma decisão, aí uma viagem chata para Bolívia ou pro Equador, aí você volta, descansa, dá um treino e vai jogar uma outra decisão no domingo, com o estádio cheio, com pressão, com cobrança. É muito complicado. Agora, para fechar, um tema que eu tratei na abertura. Tem muito mais gordura para fazer isso do que o outro. O Palmeiras não perdia 2 seguidas há muito tempo. Com o Abel Ferreira isso não acontece. Aconteceu. Mas o Abel tem um crédito que é quase ilimitado. Sabe aquele cartão de crédito Infinity? Hoje é o do Abel. Acho que não é quase não. Ele é ilimitado hoje. Pode ser que daqui a pouco o banco cancele esse cartão. Fala, não, vamos reduzir os seus gastos aqui, estamos preocupados. O senhor não vai ter mais um Infinity, não. O senhor vai ter um limite aqui de, sei lá, de 100 mil. Pode ser, mas hoje ele está com um Infinity na mão. Pode gastar o que quiser. Não tem problema. O Vitor Pereira não tem esse crédito. Porque, apesar de ter eliminado o Vasco na semifinal do Carioca, apesar de ter saído na frente na final contra o Fluminense, apesar de ter vencido o clássico contra o Botafogo na fase inicial do campeonato com o time B quase C, e o Botafogo com os titulares que tinha à disposição naquele momento, o Vitor Pereira tem um crédito muito menor, porque ele perdeu 3 competições e mais do que isso, porque o time não vem convencendo. A sensação que o torcedor do Flamengo tem é que esse time não joga nem metade do que poderia estar jogando e o Vitor Pereira seria o grande responsável por isso. Então, pesa muito menos. Se perde no domingo, cara, se perde o título domingo, os dois vão ter muita dor de cabeça. Um vai pagar o mico, se o Palmeiras perde o título pro Água Santa, é um mico. Cara, ninguém em Diadema vai ficar, nossa, que desrespeito. Tem nada de desrespeito, a gente tem que falar as coisas como elas são. As pessoas são muito melindradas, eu não tenho milindre. Eu só não desrespeito ninguém, mas milindre eu não tenho. Se o Palmeiras perde o título domingo, é vexame. Mas o Abel não sairá do cargo. Se o Flamengo toma a virada no domingo, é um estresse, é um inferno na vida do Vitor Pereira e dificilmente ele continuaria no cargo. Aliás, eu tenho a sensação de que até hoje, muito da permanência do Vitor Pereira no cargo se deve a uma... Vamos ver como é que eu coloco isso. Se deve a um desejo de quem contratou o Vitor Pereira de não admitir o erro. Mandar o Vitor Pereira embora agora seria assinar o atestado de erramos. Não deveríamos ter feito a troca antes do Mundial, não deveríamos ter dado 60 dias de folga, não deveríamos ter interrompido o trabalho do Dorival, não deveríamos, fizemos cagada, e vamos ter que demitir. Então os caras estão resistindo muito. Meu Deus, tomara que ele ganhe o Carioca, que a gente respira, ele continua, a gente não precisa fazer isso agora. É a sensação que eu tenho. Posso estar totalmente errado, mas quem comanda o Flamengo me passa essa impressão. Mandar embora agora é colar na testa. Fiz M, não deveria ter trazido. Mas, enfim, pode ser que o Carioca salve a pele do Vitor Pereira e de quem contratou, sei lá por quanto tempo. Aguardemos. Mas uma coisa é certa, né? O estadual, e esse é um dos motivos de eu ter mudado a minha posição, ele ainda vale muito no Brasil. O componente rivalidade, o componente local, a disputa local, ainda tem um baita peso. Isso a gente não deve desprezar. É a nossa cultura. A Inglaterra não tem, a Alemanha não tem, a Espanha não tem. Tá, talvez seja um mundo ideal mesmo, eles têm pré-temporada maior e tudo, a gente não tem. É verdade, a gente precisa corrigir esse calendário, essa duração do estadual. Mas não dá para acabar, é uma tradição muito forte do futebol brasileiro. O que você pensa sobre tudo isso que eu falei? Abel, Vitor Pereira, as decisões, poupar titulares na estreia da Libertadores, estadual deve acabar, não deve acabar, deve diminuir, deve aumentar. Tem um pacote cheio para você comentar, só deixar aqui no vídeo, nos comentários. Boa quinta, véspera de feriado, é quase um sextou, então tenha muito juízo. Amanhã a gente se vê. Tchau.